Diante de toda a cidade de Assis, um jovem rico se despia de suas roupas, devolvendo-as ao pai diante do bispo, e declarava em lágrimas: De agora em diante, só posso chamar de pai aquele que está nos céus. Esse jovem era Francisco, e sua escolha radical transformaria não apenas a sua vida, mas o mundo inteiro. No coração da Úmbria, na Itália medieval, nasceu em 1182 um menino chamado Giovanni di Pietro di Bernardoni, que mais tarde seria conhecido como Francisco. Seu pai, Pietro Bernardoni, era um próspero comerciante de tecidos, viajante habitual que buscava riqueza e prestígio para sua família. Sua mãe, Pica, mulher piedosa de origem francesa, ofereceu-lhe ternura, fé e um espírito delicado. O ambiente em que Francisco nasceu era marcado pelo contraste. De um lado, a beleza das colinas de Assis e a devoção popular à igreja. De outro, o tempo de guerras constantes entre cidades e famílias rivais, onde a busca por poder e glória ditava o destino de muitos jovens. A infância de Francisco, porém, não foi marcada pelo peso das batalhas, mas pela alegria, pela música e pelo encanto diante da vida. Desde cedo, mostrava-se generoso e sonhador. Não era raro vê-lo oferecendo moedas aos pobres que batiam à porta de sua casa, ou gastando parte da fortuna do pai em banquetes com os amigos. Era carinhoso com os necessitados, mas também vivia imerso na fartura de sua condição privilegiada. Naquele tempo, Assis era uma cidade que respirava contrastes. Festas suntuosas iluminavam as noites, mas a sombra da fome e da lepra rondava as ruas. Enquanto o comércio enriquecia famílias como a de Pietro Bernardoni, muitos viviam na miséria e no abandono. Francisco cresceu nesse mundo dividido, sem imaginar que sua vida se tornaria a ponte entre riqueza e pobreza, entre glória e humildade, entre a terra e o céu. Sua mãe, devota, semeava no coração do filho valores de fé e compaixão. Contava-lhe histórias de Cristo e dos santos, ensinando-o a rezar e a olhar para os necessitados com amor. Ainda assim, o brilho das festas da juventude o seduzia mais do que os cânticos da igreja. Mas Deus, que já o olhava desde o ventre de sua mãe, preparava-o para uma missão maior. Francisco, nascido em berço de ouro, estava destinado a renunciar a tudo para ser diante do mundo reflexo da simplicidade de Cristo. Como está escrito, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. 1 aos Coríntios 1, 27. Assim, começava a história daquele que o mundo conheceria como o pobrezinho de Assis. Um jovem que viveria intensamente cada fase de sua vida até encontrar a plenitude na entrega total a Deus. Se este início da vida de São Francisco tocou o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, guia também a minha vida e meus passos. À medida que crescia, Francisco se tornava conhecido em Assis por sua alegria contagiante e espírito festivo. O filho do rico comerciante de tecidos era visto como o líder natural dos jovens de sua idade. Generoso nos banquetes, encantador nas palavras e sempre disposto a cantar e compor versos que animavam a todos, o jovem que havia recebido da mãe um coração sensível e compassivo, agora se deixava levar pelo brilho das festas e pelo desejo de ser admirado. Muitos o chamavam de Rei das Juventudes, pois sua presença iluminava as reuniões. Ele escrevia poemas, tocava instrumentos e distribuía dinheiro sem se preocupar com a economia.
Francisco acreditava que havia nascido para a glória e sonhava em tornar-se cavaleiro, revestido de armaduras reluzentes e coroado pelo reconhecimento da nobreza. Seu coração ansiava pela honra que apenas os guerreiros poderiam conquistar. No entanto, mesmo em meio às festas, havia lampejos de bondade que revelavam algo além da vaidade. Se um pobre se aproximava, Francisco não hesitava em oferecer parte do que tinha. Essa generosidade espontânea mostrava que, sobre a máscara da ambição, existia uma alma capaz de amar profundamente. Era como uma semente de luz guardada em meio ao luxo e à busca de aplausos. Os jovens de hoje, ao ouvir sua história, podem facilmente se identificar. Muitos também sonham com fama, reconhecimento e conquistas que parecem garantir felicidade, mas que não saciam a sede interior da alma. Francisco é o retrato de uma juventude inquieta, que busca sentido em festas, viagens e riquezas, mas que, no fundo, sente falta de algo maior. O desejo de Francisco de ser cavaleiro o levou a preparar-se para batalhas. Vestiu-se com as mais belas roupas, reuniu recursos de seu pai e partiu rumo a glórias militares. Mas, como veremos mais adiante, os planos de Deus eram bem diferentes dos sonhos de grandeza que ele nutria. Aquele jovem não seria cavaleiro dos nobres, mas sim cavaleiro de Cristo. Jesus já havia anunciado: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Essa pergunta ecoava silenciosamente na vida de Francisco, embora ele ainda não tivesse consciência disso. Sua juventude era uma mistura de luz e sombra, bondade sincera e vaidade passageira, generosidade e busca de glória. Um coração dividido que, em breve, seria confrontado pelo próprio Deus. Se você também já buscou felicidade em coisas passageiras, escreva nos comentários: Deus é meu verdadeiro tesouro. Em meio às suas buscas, Francisco vivia ainda dividido entre os prazeres do mundo e os chamados silenciosos da fé. Certo dia, enquanto caminhava próximo à pequena igreja de São Damião, entrou para rezar diante da imagem de Cristo crucificado. Aquele momento se tornaria um divisor de águas em sua vida. Francisco se ajoelhou, sentindo o peso de sua confusão interior. Seu coração ardia por perguntas. Senhor, o que queres de mim? Para onde devo ir? Foi então que, em oração profunda, ouviu claramente em seu espírito uma resposta que mudaria tudo. Francisco, reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Essas palavras ressoaram como um chamado direto. Inicialmente, ele acreditou que se tratava da restauração material da pequena capela. Com as próprias mãos, começou a carregar pedras, tijolo por tijolo, dedicando sua energia a levantar novamente aquelas paredes antigas. Mas a ordem de Cristo ia muito além das paredes de São Damião. Era uma missão espiritual, de renovar corações, devolver à igreja a simplicidade e a força do Evangelho. Esse encontro diante da cruz transformou Francisco em um homem novo. Já não havia espaço para as vaidades, riquezas ou sonhos de glória. Ali, em silêncio e lágrimas, nasceu o santo que marcaria para sempre a história da igreja e do mundo. Se esta cena do encontro de Francisco com Cristo na cruz tocou o seu coração, escreva nos comentários: quero reconstruir a igreja com meu amor e minha fé. O chamado de Cristo diante da cruz havia despertado algo irreversível no coração de Francisco. Ele compreendeu que não bastava reformar paredes, era preciso reconstruir a própria vida sobre o Evangelho. Seu caminho de renúncia começou a se tornar mais evidente quando decidiu abandonar de vez os prazeres e privilégios que havia conhecido desde jovem. O momento mais marcante dessa entrega ocorreu diante do bispo de Assis. Francisco, em gesto de absoluta radicalidade, tirou as roupas que vestia, símbolo de sua antiga vida, herança de sua família rica, e as devolveu ao seu pai, dizendo: de agora em diante não direi mais, meu pai Pietro de Bernardone, mas sim, Pai nosso que estais nos céus. Diante de todos, Francisco se entregou totalmente à providência de Deus.
Sem posses, sem seguranças humanas, ele abraçava a pobreza como esposa e companheira inseparável. Para muitos, aquilo parecia loucura, mas para Francisco era liberdade. Libertar-se do apego às riquezas significava abrir espaço para que a verdadeira riqueza, o amor de Cristo, reinasse em sua vida. A partir desse gesto, sua fama de homem de Deus começou a se espalhar. Outros jovens passaram a segui-lo, tocados pelo exemplo de quem havia renunciado a tudo para viver somente o Evangelho. Francisco não pregava apenas com palavras, mas com a própria vida. Sua pobreza não era miséria, mas plenitude, uma confiança total de que Deus cuida de seus filhos. Esse capítulo da vida de Francisco nos ensina que, muitas vezes, para seguir verdadeiramente a Cristo, é preciso deixar para trás tudo aquilo que nos prende ao mundo. O caminho da pobreza evangélica é também o caminho da liberdade espiritual. Se você deseja viver com mais simplicidade e desapego, escreva nos comentários: "Minha riqueza é Cristo". A vida de Francisco já não era mais apenas sua. O gesto de renúncia, a simplicidade de seus atos e a alegria que irradiava atraíam muitos jovens que também sentiam no coração o desejo de viver o Evangelho sem reservas. Pouco a pouco, a solidão de Francisco deu lugar a uma comunidade. Não se tratava de discípulos, mas de irmãos. Eles não possuíam nada, não buscavam honras nem riquezas. Caminhavam pelas estradas cantando louvores a Deus, pregando a paz e servindo aos mais pobres. Essa fraternidade simples, mas profundamente enraizada na fé, passou a ser chamada de Ordem dos Frades Menores. O nome refletia o coração de Francisco, o desejo de ser o menor de todos, o servo de todos, assim como Cristo foi servo. A alegria franciscana contagiava. Francisco e seus companheiros eram vistos nas vilas e cidades, cuidando dos doentes, abraçando leprosos, dividindo o pouco que tinham, sem medo da fome ou da rejeição. O testemunho deles era tão radical que não precisava de muitas palavras. Sua própria vida era um sermão vivo. Essa nova forma de viver o Evangelho logo chamou a atenção da igreja. Francisco, humilde e obediente, não quis agir sem bênção e direção. Por isso, viajou até Roma, levando consigo alguns de seus irmãos para pedir aprovação do Papa Inocêncio III. No início, muitos acharam impossível que uma vida tão radical pudesse ser aprovada. Mas a força da simplicidade de Francisco, sua obediência e sua alegria convenceram até os mais desconfiados. Assim, nascia oficialmente a Fraternidade Franciscana, um movimento que se espalharia por todo o mundo, levando o perfume da pobreza, da paz e do amor a Deus. Se você sente no coração o chamado de viver em fraternidade com Cristo, escreva nos comentários: "Quero ser instrumento de paz e amor". À medida que os anos avançavam, Francisco se tornava cada vez mais íntimo de Cristo. Não era apenas um pregador da pobreza ou um servo dos pobres. Sua vida inteira já havia se transformado em oração, em entrega, em sacrifício. E é neste ponto da sua jornada que os céus decidem marcar o santo com o selo do próprio Cristo. No Monte Alverne, durante um retiro de oração e jejum, Francisco foi envolvido por uma visão grandiosa. Um serafim flamejante apareceu diante dele, trazendo em si a imagem de Cristo crucificado. E naquele instante, enquanto contemplava a beleza e a dor do crucificado, Francisco recebeu em seu próprio corpo os estigmas, as chagas de Jesus impressas em suas mãos, pés e lado. Era como se sua vida tivesse sido tão profundamente unida à de Cristo que até sua carne se tornava testemunho do amor divino. Mas a espiritualidade de Francisco não se limitava à dor. Ele enxergava a presença de Deus em toda a criação. O sol, a lua, as águas, o vento, os animais, tudo se tornava para ele um reflexo da bondade do Criador. Daí nasceu o famoso Cântico das Criaturas, no qual Francisco louvava Deus por cada detalhe da natureza, chamando até a morte de irmã. Para ele, a vida não era uma disputa pelo poder, mas um hino contínuo de gratidão e fraternidade universal. Seu amor ultrapassava fronteiras religiosas. No auge das cruzadas, Francisco viajou até o Egito para encontrar o sultão muçulmano Al-Malik al-Kamil. Em vez de armas, levou apenas a paz de Cristo. Em vez de discursos de condenação, ofereceu amizade e respeito. Foi recebido com admiração, e o encontro se tornou símbolo de diálogo e reconciliação entre povos e culturas. Francisco era, ao mesmo tempo, um homem simples e um mistério vivo. Estava marcado pelo sofrimento de Cristo, mas irradiava uma alegria contagiante.
Pregava com palavras, mas sobretudo com o testemunho de sua vida. Se a vida e o testemunho de São Francisco tocaram seu coração, escreva nos comentários. Louvado seja o Senhor por toda a criação. Os anos finais da vida de São Francisco foram marcados por uma serenidade que transcende a dor e o sofrimento. A doença já se insinuava em seu corpo, debilitando suas forças físicas, mas jamais diminuindo a intensidade da sua fé. Francisco não via a morte como um fim, mas como uma irmã que o conduziria à plenitude da união com Deus. Entre os irmãos que o rodeavam, Francisco permanecia um farol de humildade e alegria. Cada gesto seu era um ensinamento silencioso, um abraço, uma palavra de conforto, um sorriso em meio à adversidade. Ele continuava pregando, não com discursos longos, mas com a simplicidade de uma vida inteiramente entregue ao serviço do Senhor. Quem quiser salvar a própria vida, perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a salvará. Cada palavra bíblica ecoava em sua prática diária, confirmando que a verdadeira grandeza reside na humildade e no amor. Em seus últimos dias, Francisco celebrou a Eucaristia, cantou o Cântico das Criaturas, abençoou os irmãos e contemplou a natureza que tanto amava. Quando finalmente se deitou para descansar, aceitou a morte como irmã, com gratidão e fé inabalável. Seu coração se uniu de forma definitiva ao Criador e sua vida tornou-se exemplo de santidade, simplicidade e fraternidade. A canonização veio poucos anos depois, mas o impacto de São Francisco se espalhou por muito além das fronteiras de Assis. Seus ensinamentos e seu testemunho continuam a inspirar milhões de pessoas no mundo inteiro. Ele nos lembra que a verdadeira riqueza não está em posses, mas em amor, humildade e entrega a Deus. Sua vida nos convida a olhar para o mundo com olhos de compaixão, a cuidar da criação e a viver em paz com todos os irmãos e irmãs da humanidade. Se a vida de São Francisco tocou seu coração e deseja seguir o exemplo de amor e entrega, escreva nos comentários. Quero viver para a eternidade com Deus.